Olá pessoal, vamos lá começar a nossa aula sobre sistema urinário e é importante a gente já começar a falar, a função do nosso sistema urinário. O sistema urinário, como conhecimento de todos, a grande função do sistema urinário é filtrar o nosso sangue e aí ele é considerado aí o sistema excretor. Porém é errado, pessoal, a gente toda vez que falar sobre o sistema excretor, a gente achar que a gente está falando sobre o sistema urinário, porque a gente tem outros sistemas excretórios no nosso organismo, Então, o sistema urinário faz parte do sistema excretor, porém, se a gente for colocar aí na nomenclatura anatômica correta, sistema excretor urinário, tá certo? Então, o nosso sistema urinário ele é responsável por retirar, pessoal, toda a impureza, tudo que no seu organismo metabolizar e aquilo que não presta, ele vai ser eliminado através da nossa urina. Então, a gente tem aí algumas formas de excretar esses metabólitos, ou esses produtos finais do nosso metabolismo, aquilo que, por exemplo, uma bactéria que foi atacada aí para o nosso sistema imunológico, esses restos de bactérias vão ser aí encaminhados através do nosso sangue e ao passar no nosso sistema urinário, nosso rim vai fazer a filtragem e vai eliminar esses restos de bactérias aí por nosso sistema urinário, tá certo? Então, no nosso sistema urinário nós temos o órgão que é formador da urina, que é o nosso rim, né? Nós temos os órgãos que são destinados ao armazenamento e eliminação da urina, e aí a gente tem os ureteres, a bexiga e a uretra. Então, pessoal, os nossos ureteres, a bexiga e a uretra, na verdade, eles vão fazer a condução dessa urina para que ela seja expelida, Então, são os órgãos que são destinados ao armazenamento, que é a nossa bexiga, e eliminação. Então, nós vamos mostrar aqui na figura, nós temos aqui os nossos dois rins, O rim direito e o rim esquerdo. Se você perceber também, a gente tem uma diferença anatômica aí. O nosso rim direito, ele é mais elevado, Ele está mais superior que o nosso rim esquerdo. Então, se você observar, a gente já tem uma diferença anatômica aí entre um rim e outro. Vou fazer aqui para vocês, se a gente for colocar, a gente vai ver essa diferença aí na altura de um rim e outro rim, O direito do esquerdo. Essa diferença, pessoal, se dá pelo nosso lobo direito do fígado, que é maior que o lobo esquerdo. E a gente sabe que o rim está bem próximo aí ao fígado. Então, a gente tem aí, pelo lobo direito ser muito maior que o esquerdo, geralmente, esse rim vai ficar numa situação mais inferior que o outro, tá certo? Então, pessoal, o sangue, ele vai chegar no seu rim e ele vai precisar passar por um processo todo de filtragem. Então, o sangue ele chega através das artérias renais. Então, chega pela artéria renal o sangue para ser filtrado, Então, a gente tem aqui depois que o nosso rim filtrou, existe uma unidade. Nessa imagem não ficou muito boa, pessoal. Eu vou fazer a projeção aqui de um desenho, mandar um desenho lá no grupo e vou estar explicando melhor como que funciona o processo de filtragem do sangue. Mas o que é importante a gente saber aqui? Então, o rim é o órgão formador da nossa urina. Então, ele vai filtrar e aí ele vai conduzir. O que foi filtrado, ele vai retornar para a sua corrente sanguínea. E aquilo que não presta, que é a nossa urina, vai passar pelos ureteres. Então, a gente tem dois ureteres, pessoal. Então, o ureter está aqui e o ureter vai conduzir essa urina para onde, pessoal? Para a nossa bexiga. Então, nós temos aqui a nossa bexiga nessa região aqui de baixo, E aí, a nossa urina é responsável aí, a nossa bexiga é responsável por armazenar a nossa urina, pessoal. Então, cerca mais ou menos de 400 a 500 ml de água, a nossa urina consegue armazenar. Então, quando a gente tem um reflexo aí de vontade de urinar, e aí a gente sabe que existe todo um processo do sistema nervoso comandando isso. Então, a gente tem aí o sinal quando aproximadamente a sua bexiga começa a chegar nesse mais ou menos 400 ml,
a gente vem aquela vontade de urinar. Então a gente sabe que tem alguns fatores que podem influenciar nisso. Por exemplo, uma mulher grávida, a gente tem um exemplo aqui, essa figura é de uma mulher, porque a gente consegue identificar aí o útero, bem próximo da bexiga. E às vezes a mulher, na fase final da gravidez, o útero dela está tão distendido que a bexiga chega a ficar com 1/3 da sua capacidade de armazenamento. Por isso que a mulher urina muito quando ela está gestante aí. Pessoal, então a gente tem que gravar quais são os órgãos aí que formam nosso sistema urinário. Primeiro deles, o rim, depois ureter, depois bexiga e no finalzinho nós temos a uretra. E a uretra masculina é bem diferente da uretra feminina. A gente sabe que a uretra masculina é uma uretra mais alongada, a gente se dá pelo trajeto que precisa passar pelo pênis, né, até conseguir aí ser eliminado. A uretra da mulher é bem menor e a gente vai mostrar isso para vocês aqui no esquema depois. Pessoal, então olha a função aí do nosso sistema urinário. Essas funções são importantes para vocês aí saber, né? Então, qual que é a função do sistema urinário? Promover a excreção dos produtos da degradação do metabolismo e substâncias químicas nocivas ao nosso organismo, fazer a regulação do equilíbrio ácido básico, então nosso pH aí é regulado pela nossa urina, né, pelo sistema urinário, propiciar a regulação da pressão arterial pelo sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então esse é um sistema que vai fazer a regulação da nossa pressão arterial. Por isso que aí a maioria dos medicamentos para regular a pressão, eles são diuréticos, né? Eles vão aumentar a sua diurese, fazer com que o seu organismo elimine mais água, com isso varrendo aí o sódio, que muitas vezes é a grande causa aí do aumento da pressão arterial, é o excesso de sódio aí na nossa corrente sanguínea. Isso faz com que a nossa pressão seja cada vez mais elevada. Então ele tem também a função de regular a produção de eritrócitos, né, com a secreção da eritropoetina, que estimula a produção das hemácias. Nós vamos falar sobre o sistema endócrino ainda, e lá no sistema endócrino nós temos a eritropoetina, que ela é um hormônio que o seu rim libera, que vai informar lá para o seu sangue a quantidade de hemácias que passou ali pelo seu rim. Então, faz a regulação da produção da vitamina D, depura o plasma sanguíneo, ou seja, ela vai filtrar o plasma também, e a função principal é formar, transportar e eliminar a nossa urina. Então, pessoal, o objetivo é a gente conhecer as funções gerais do sistema urinário, identificar os componentes do sistema urinário que a gente está fazendo, descrever a estrutura macroscópica dos rins, da uretra, da bexiga, né? Da ureter, da bexiga e da nossa uretra, conhecer as diferenças sexuais desse sistema e conhecer algumas condições de importância clínica. Então, esse é o objetivo da gente ver hoje. Então, aqui, pessoal, nós temos uma foto, uma imagem, aliás, do nosso sistema urinário. Então, nós temos aqui em cima o nosso rim, né, que aí a gente tem a visão unilateral, né? Então, nós temos o rim, nós temos aqui a ureter conduzindo para a nossa bexiga, né? Vai conduzir aí o rim para a nossa bexiga, e aqui em cima nós temos o útero. Então nós temos aí a nossa bexiga nessa região. Isso quer dizer, pessoal, que a mulher ela consegue reter menos líquido do que o homem, porque a gente sabe, principalmente no período que a mulher está gestante, o útero aí ele comprime uma parte aí da bexiga, por isso que os homens conseguem segurar mais a urina, né, do que a mulher, retém mais. A mulher quando dá, né, a vontade de urinar, é diferente do homem que consegue segurar um pouquinho mais. Pessoal, então nós temos aqui a composição do nosso sistema urinário. Então, o nosso sistema urinário é composto pelo nosso rim, um par de rim, um par de ureter, pela nossa bexiga, e aqui nós temos uma uretra feminina. E aí nós temos aí a saída da uretra, né? Que fica bem próximo ao clitóris ali da mulher. E a gente tem aí, então, o finalzinho do nosso sistema urinário feminino, tá certo? Então, nós temos aqui, já fizemos a identificação, a posição de um rim e outro. Lembra que a gente falou que, anatomicamente, o rim
direito ele é mais elevado que o rim esquerdo, né? E aí nós vamos falar agora da anatomia renal. Então nós temos aqui o nosso rim, pessoal, e nós temos num formato de um feijão. Essa estrutura acima do nosso rim é a nossa glândula suprarrenal. Essa glândula suprarrenal, ela libera aí dois hormônios muito importantes que a gente vai ver quando a gente estudar sistema endócrino, tá certo? Nós temos a entrada aqui da artéria renal e nós temos a entrada aqui da veia renal. E aqui nós temos a ureter, pessoal, o início da ureter que vai conduzir a urina aí para nossa bexiga para ser armazenado, tá certo? Então, já identificamos, essa aqui é a vista posterior do nosso rim e a gente consegue aí visualizar três estruturas anatômicas importantes, que é a nossa artéria renal, que está em vermelho, a nossa veia renal, que está em azul, e a ureter aí, que está em branco, e a ureter é essa estrutura aqui, tá certo, pessoal? E acima do rim nós temos a glândula suprarrenal, que a gente vai falar dela quando formos falar aí do nosso sistema endócrino. Pessoal, nós temos aqui agora o rim cortado, né? E aí a gente tem a identificação de estruturas muito importantes, isso daí realmente cai em prova também. Nós temos aqui a córtex renal, imagina uma laranja, onde a gente tem ali o bagaço, né? Nessa região, corrigindo aqui, pessoal, essa região aqui é a região do nosso córtex renal, tá certo? Então aqui é por onde o sangue começa a ser filtrado, pessoal, aliás, o início, né, da nossa filtragem. E aí a gente tem depois as pirâmides, né? Nós temos, pessoal, só para dividir, nós temos aí a córtex renal, que é a região mais externa, e nós temos a medula renal. E dentro da medula renal, nós temos estruturas muito importantes. Nós temos as pirâmides. Ó, as pirâmides são essas regiões aqui, ó. Nós temos várias pirâmides, né? E aí a pirâmide é onde a gente tem uma maior quantidade de néfrons, que vai ser a unidade que vai filtrar o nosso sangue, tá certo? E a gente depois vai ver um néfron aí mais de perto. Pessoal, depois que o nosso sangue foi filtrado, ele vai cair numa estrutura chamada cálice renal. Então nós temos aqui, ó, os cálices, são essas estruturas aqui, ó. Então aqui começa a cair a urina que foi filtrada. Então ela cai, a sua urina após ser filtrada, ela vai cair dentro de um cálice. Nós temos o cálice menor, que é esse que eu marquei aí, e depois nós temos um desses cálices menores vão formar o cálice maior. O cálice maior, vou colocar numa outra cor aqui, é essa estrutura aqui, pessoal, ó. Esse aqui é o cálice maior. Então a gente sabe que os cálices menores, a urina vai caindo no cálice menor e depois ela vai cair no cálice maior. Depois que ela cair no cálice maior, pessoal, aí a gente já tem aqui, né, o início aí. Nós temos a pelve renal é essa região aqui, né? E depois aqui a gente já tem o início do nosso ureter, tá certo? Então essa estrutura, se eu perguntar para vocês quais são as estruturas internas anatômicas